conosco, abençoando mais essa noite de estudo na nossa casa tão querida. A gente sempre costuma iniciar perguntando se tem alguém chegando novo na casa, né? Tem? Vamos aumentar. Alô, 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 alô. Melhorou? Deixa o teu aqui. Alô. Esse está melhor. Defeito do microfone. Então, tem alguém chegando novo na casa pela primeira vez? Não, né? Então, hoje nós vamos ter a palestra da nossa amiga Joana. Ela que está chegando pela primeira vez na nossa casa, trazendo aqui o seu conhecimento para a gente, distribuir conosco. E a gente sempre inicia com uma mensagem, né? E hoje nós vamos começar a mensagem pelo Espírito da Verdade, que é diversos autores, nosso Chico Xavier, né, e o nosso Valdo Vieira, e a página, a título, né, do que vamos hoje estudar, chamado Escolha. Então fala assim: sem flor não há semente, mas se a flor prepara, só a semente permanece. Sem instrução, a máquina é segredo, mas se a instrução avisa, só a máquina produz. Sem convicção, a atitude não aparece, mas se a convicção indica, só a atitude define. Sem programa, o trabalho se desordena, mas se o programa sugere, só o trabalho realiza. Sem teoria, a experiência não se expressa, mas se a teoria estuda, só a experiência marca. Sem lição, o exercício não vale, mas se a lição esclarece, só o exercício demonstra. Sem ensinamento, a obra não surge, mas se o ensinamento é conselho, só a obra convence. Disse Jesus, referindo-se à divina ascensão: serão muitos os chamados e poucos escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que sem chamada não há escolha, mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. Assina o Emmanuel. Então nós vamos agora fazer a nossa prece. Eu convido a todos a unir nossos pensamentos na direção do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe tão querida, acima de tudo, acima de Deus, os nossos mentores, agradecendo primeiramente pela oportunidade de poder ter chegado aqui para mais essa noite de estudos, que a nossa irmã Joana possa ter ajuda, né? E ela possa transmitir para a gente fruto do seu estudo, que nós temos as nossas mentes, nossos corações abertos para receber as informações que aqui vamos ter. Abençoe assim, Senhor, todos que aqui se encontram, os que não puderam ainda chegar, e aqueles que se encontram, né, nossos irmãos desencarnados, e aqueles cujos pensamentos nossos se voltam para Ele nesse momento, pedindo ajuda também para cada um deles, onde eles estiverem. Abençoe então assim a nossa noite e que tenhamos muito proveito de tudo que aqui vamos escutar. Fique conosco, Senhor, graças a Deus. Eu passo a palavra para a Joana, que vai falar sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos. Boa noite. Primeiramente, como todas as palestras, né, a gente tem que agradecer a oportunidade de estar aqui falando o Evangelho de Jesus, mas agradecer especialmente a Jesus em primeiro lugar e vocês estão me ouvindo? Eu vou aumentar um pouco mais. Esse não está legal. Melhorou? Mas eu vou ter que falar alto. Dando reverberação. Agradecer a Jesus e a Bezerra de Menezes
eu fui uma trabalhadora da Casa dos Benefícios Regeneração, que foi uma casa fundada por Bezerra de Menezes em 1891. Essa casa fez este ano 133 anos. Então, para mim, é uma gratidão muito grande eu pisar um outro solo fincado por Bezerra de Menezes, que é esta casa aqui, esse grupo Bezerra de Menezes. Agradecer o acolhimento da casa, por ter confiado em mim, sem me conhecer, para que aqui eu pudesse vir e falar um pouco do Evangelho. E agradecer ao Walter, porque sem ele eu não poderia estar aqui, porque ele foi a pessoa que intermediou essa minha vinda. De resto, então, pedir que a espiritualidade nos abençoe, abençoe especialmente a mim, para que eu possa ser um veículo do amor e dos ensinamentos de Jesus, e que vocês possam estar com a mente e os corações abertos para receber não o que eu estiver falando, mas aquilo que a espiritualidade possa estar transmitindo para vocês, e que cada um possa se beneficiar disso da melhor forma possível, ok? Então, hoje o tema escolhido foram os poucos escolhidos, né? Então, muitos chamados, poucos escolhidos. Essa passagem do Evangelho, ela se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Mas ela também está no Evangelho, num dos Evangelhos, o Evangelho de Mateus. Então, uma passagem do Novo Testamento em que ele fala: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E também tem em Lucas, mas nós vamos aqui nos basear na passagem do Evangelho de Mateus. Mas antes da gente começar propriamente a falar do tema da nossa palestra, eu gostaria de situar esta palestra, esse tema, no livro, porque a gente, quando pega o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vê tantas passagens bonitas, tantos ensinamentos de Jesus, mas a gente acha que isso pode estar numa sequência no livro de uma forma aleatória, mas não está. Talvez nem todos vocês conheçam como que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi dividido, ele tem uma lógica. A primeira parte fala das verdades. Então, quando vocês agora pegarem o Evangelho, vocês podem se preocupar em tentar associar os capítulos a essa grande temática. Então, a primeira parte, quando diz as verdades, quais são os capítulos? Não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, e a última, quando ele diz, é preciso nascer de novo para entrar no reino dos céus. Essas foram as verdades que Jesus nos trouxe. Depois, a segunda parte, que é uma parte bem grande, começam os capítulos que falam das bem-aventuranças. E o que são as bem-aventuranças? Elas foram retiradas do Sermão do Monte, quando Jesus reuniu os seus discípulos e falou para eles as bem-aventuranças.
O que são isso? É o caminho que a gente consegue entrar no reino dos céus. É o caminho que a gente consegue ficar face a face com Jesus. Então são várias as bem-aventuranças. Começam pelos aflitos, bem-aventurados os aflitos, os puros de espírito, os mansos, os humildes, os justos, os misericordiosos, os pacificadores. E isso está muito bem explorado aqui no livro do Evangelho. E depois ele tem uma terceira parte que começa no capítulo 11, que se refere às ações que nos qualificam. Nos qualificam para quê? São as virtudes, as ações que a gente precisa desenvolver também para podermos nos conectar com a fonte, podermos entrar no reino dos céus. Então o amor, o perdão, a humildade, a caridade, as escolhas, porque são as escolhas que vão fazendo com que a gente vá para o caminho do bem ou para o caminho da ignorância, que vá para o caminho dos bens espirituais ou para o caminho dos bens materiais. E a quarta parte, ela fala do autoconhecimento. A quarta parte, ela começa no capítulo 17, Sede perfeitos. Então vocês vejam que desde o Evangelho, Jesus já se preocupava em que nós tomássemos conhecimento de nós mesmos. E o que é o autoconhecimento? É a gente saber quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, quais são as missões que eu tenho, o que eu vim fazer nessa terra. Será que eu vim só nascer, estudar, trabalhar, ter filhos, crescer, envelhecer e morrer? A vida é só isso? Então isso é algo que nós temos que refletir. E o nosso tema de hoje, ele está nessa quarta parte. É o do autoconhecimento, porque são essas verdades que nos levam à libertação. Então, esse capítulo que fala muitos chamados, poucos escolhidos, ele está no bojo desta quarta parte do autodescobrimento, do autoconhecimento. Então nós temos que ler este capítulo tendo como bojo o que este capítulo nos traz, que é o autodescobrimento. E a quinta parte é a da realização. Passa a ver o mundo de uma forma diferente. Quando a gente passa a escolher os bens espirituais em detrimento dos bens materiais, a gente se realiza. Vem depois do autoconhecimento, a gente chega na fase da autorrealização. Eu já vejo este mundo que eu vivo de uma forma diferente. Eu posso estar neste mundo, mas eu sei que eu não sou deste mundo. Ok? Então, vamos para o tema da nossa palestra. Lembrando, então, que eu gosto sempre de dizer que os evangelhos de Jesus são as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à sua prática. Então, este livro aqui, ele não é uma página morta. Este livro é uma fonte viva. A gente tem que abrir e, ao ler, imaginar Jesus falando com ele, conosco, imaginar Jesus há mais de 2000 anos em Jerusalém, nas passagens que ele e os seus
discípulos percorreram por aquelas ruas, falaram com todos os que dele se aproximou. Então é nesse contexto que a gente precisa ler o Evangelho. É uma fonte viva de água cristalina que vem nos embevecer, ok? Bom, então o tema, como já falei, ele está no grupo que se refere ao autoconhecimento. Então o que é o autoconhecimento? É saber realmente o que somos, espíritos imortais, que viemos de Deus, que voltaremos a Deus, que estamos aqui num processo de conhecimento e num processo de evolução espiritual, para que nos tornemos espíritos mais puros, mais perfeitos, mais próximos de Deus, para que possamos entrar nesse reino dos céus que Jesus tanto falou e que é tão difícil para nós? Ou será que é fácil, mas a gente não sabe como penetrar nele? Saber quais são os tesouros que guardamos no nosso coração. Quais são os tesouros? O que foi que eu escolhi para buscar na minha vida? São os bens materiais ou são os bens espirituais? Mas se eu vou para os bens espirituais, eu tenho que abrir mão dos bens materiais? E como eu vou viver? Como eu vou sobreviver? Tenho que abrir mão dos prazeres dominadores da vida material para seguir Jesus. Aí sim, já começa a fazer a diferença. Eu não preciso abrir mão dos bens materiais, mas eu não posso me deixar dominar por esses bens materiais, ao ponto de eu ser avarenta, ao ponto de eu ser apegada aos bens, apegada às relações com ciúmes, com possessividade. Então esta parábola, ela é um convite para umas bodas. Então, é a parábola do festim das núpcias. E esse convite para participar dessa boda, que é um casamento, na realidade, metaforicamente, se nós passarmos do símbolo para o significado, é um convite que Jesus nos faz para entrar no reino dos céus. Mas lembrando que para entrar no reino dos céus, eu preciso do autoconhecimento. Para Jesus, o reino dos céus é algo acessível a todos, e não a um grupo seleto de pessoas, e que se encontra dentro de nós. Então o reino dos céus está dentro de nós. E o inferno? Onde está? O que vocês acham? Se o reino dos céus está dentro de nós, se o inferno na Igreja Católica é o oposto dos céus, o inferno também está dentro de nós. E o purgatório também está dentro de nós. Essa foi a grande sacada de Jesus quando ele disse: o céu, o inferno e o purgatório não é de fora para dentro. Ele não é uma região externa em que você tem que buscar onde está o céu, o purgatório. Não, é você quem constrói o seu céu, o seu inferno e o seu purgatório. Por isso, nos conhecermos dá condições de nós fazermos as opções para que reino queremos ir. O convite para participar do banquete, simbolicamente, é um convite para nos tornar cristãos, para seguir Jesus. Na realidade, o convite
dessas bodas é para nós nos casarmos com Jesus, nos casarmos com Deus, nos conciliarmos com aquele que está dentro de nós, com aquele céu que está dentro de nós e que muitas das vezes, pelas escolhas que a gente faz, a gente vai se desvirtuando dessa fonte e dessa origem. Bom, então, por que essa passagem, essa parábola, ela é tão importante, tão simbólica para nós? Porque o casamento, ele tinha um significado muito grande na época de Jesus e para os hebreus. Os hebreus eram um povo que adorava festa, comiam, bebiam, mas o que para eles era importante é que toda festa era um motivo de união. Até hoje os judeus celebram, né? O sabá, se comprometem a estar reunidos aos sábados para celebrar, não é só para comer, mas para celebrar a união do seu povo. E então, só que na Torá, a relação do Criador com a criatura era algo muito significativa, era representada por um casamento, as núpcias, onde o Criador era o noivo e a criatura era a noiva, toda a humanidade, ou melhor dizendo, todo o povo hebreu, porque a Torá se refere a essa origem. Então, o casamento era simbolicamente a representação da comunhão, do casamento do povo judeu, do povo hebreu com Deus. Lembrando que os judeus foram o primeiro povo que assumiu uma religião monoteísta, tá? Egito, Grécia, própria Índia, e depois que os hebreus vieram, que ficaram escravizados 400 anos com o povo egípcio, eles foram o primeiro povo a admitir um Deus único e absoluto, mas não foi gratuitamente. Eles precisaram passar 40 anos no deserto, porque a referência que eles tinham era a referência dos egípcios. Então, se o Egito massacrava, fazia deles escravos, adorava símbolos, adorava deuses, como que eles, depois de tantos anos vivendo naquele contexto, com essas referências, podiam pensar de forma diferente? Então, assim que eles foram libertos, que Moisés libertou, o que aconteceu? Eles começaram a agir da mesma forma que os egípcios. Vamos adorar o bezerro de ouro, vamos roubar, vamos pegar as fortunas, as joias dos egípcios e vamos levar conosco. Afinal de contas, trabalhamos tanto, demos tanto do nosso trabalho, não ganhamos nada. Por que agora nós não podemos pegar o que é nosso? E precisou então que Moisés subisse o Monte Sinai e recebesse de Deus os mandamentos, onde ele dizia: Deus é único e absoluto. Amareis apenas este Deus. Então, passava de uma religião politeísta para uma religião monoteísta, mas que isso não é um passe de mágica. Os 40 anos no deserto foi uma preparação de mudança de paradigma, de mudança de mente desse povo, de uma necessidade de novas gerações para que chegassem à Terra Prometida. Eu sugiro que quem puder e quiser assista Moisés na Netflix.
É muito bonito, ele fala muito dessa passagem dos hebreus, desde a libertação do Egito até a Terra Prometida, que não chegou, mas desse período no deserto. Então, quando os hebreus entendem que é um casamento de Deus com o seu povo, em que Deus é fiel, mas e o povo? Será que o povo era da mesma forma fiel que Deus? De fidelidade. Então, o casamento que pressupõe uma fidelidade, quando você não se casa com Deus, quando você se dissocia dele, você se divorcia de Deus, você está sendo infiel a ele. Você deixou de ser fiel a ele. E isso é não respeitar as leis divinas. Afastar-se de Deus, substituir Deus por outros deuses. Por isso que existe uma passagem no Evangelho que diz: não podeis amar a dois deuses, né? Não pode amar a Deus e a Mamon. Porque Deus é o que nos leva ao reino dos céus. É o que nos proporciona os bens espirituais. E Mamon, os bens materiais. Então tem que fazer essa escolha. Quando eu estou nessa encruzilhada da minha vida, para onde eu quero? Qual é a escolha que eu faço? O que eu vou optar? Eu vou optar em ficar com Deus abstrato, que eu não conheço, mas que me oferece os bens espirituais, ou eu prefiro ficar com o Mamon, dos bens materiais, das paixões, dos prazeres, das posses? Então é uma opção. Então é onde eu vou ser fiel, é onde eu coloco o meu tesouro. Onde eu coloco o meu tesouro é onde o meu coração vai estar. Se meu tesouro é amparado pelos bens materiais, é lá que meu coração vai estar. Agora, se eu vou ao encontro de Deus, ao encontro de Jesus, que foi o seu modelo e guia, eu estou indo a caminho dos bens espirituais. Então, eu me caso com Deus. Mas para me casar, eu tenho que ser fiel. Então, isso é uma escolha. O que é essa fidelidade? O que Jesus, o que Deus pede para nós como fidelidade para fazer esse casamento com Ele. Então, essa parábola nada mais é do que esse convite de Deus para se casar com Ele. Vou ler rapidamente aqui a parábola. Jesus conta a história de um rei cujo filho ia se casar. Ele envia muitos convites para a festa de núpcias de seu filho, mas as pessoas se recusaram a aceitar o convite. Mesmo o rei insistindo uma segunda vez para que fossem à festa, porque já havia preparado o banquete e o dia havia chegado, os convidados recusaram, alegando vários motivos e pedindo desculpas pelo não comparecimento. Uns chegaram a maltratar e outros a matar os servos que foram em nome do rei. Então o Senhor disse aos seus servos: como aqueles que eu chamei não foram dignos recusando o convite, vão pelas ruas e chamem todos, bons e maus, que encontrarem pelo caminho para o casamento. E seus servidores reuniram todos aqueles que encontraram, e a sala de núpcias ficou cheia. O rei entrou em seguida e notou que um homem não estava com roupa adequada para a ocasião. E perguntou ao homem como havia entrado
e este permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés, joguem-nos nas trevas, haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Então é essa parábola que nós vamos interpretar. Quem é o rei? Esse é fácil, esse é mole. Quem é o rei? Deus, né? Quem é o filho do rei? Jesus. Quem o rei chamou para a festa do seu filho? Primeiro chamou um grupo que não quis, mas depois ele resolveu chamar todos que encontrasse pelo caminho: prostituta, aleijado, pecador, pobres, desvalidos da sorte. Veio todo mundo, enche o salão, porque todos têm o direito de assistir às núpcias do meu filho, assistir às bodas. E quem são os servos do rei? Quando o rei mandou que os servos fossem convidar, eles passaram a ser porta-voz do rei, não é? Eles é que saíram em busca das pessoas para convidar. Então, os servos do rei são todos aqueles que falam em nome de Jesus, em nome de Deus, e que não são compreendidos. No caso, os profetas, quantos avatares, quantos missionários, quantos profetas foram mortos, foram queimados na fogueira. Quantos profetas, mesmo na época, não foram compreendidos e foram maltratados. Todos os apóstolos de Jesus tiveram uma morte trágica, porque falaram em nome de Jesus. Todos. Porque não souberam entender a mensagem que aqueles servos estavam passando em nome do Senhor. Quem aceitou o convite? Aí já começa, aí vamos... Todos aceitaram, né? Depois daquele primeiro grupo, todos aceitaram. Mas aceitaram o convite, entraram e ficaram na festa? Um foi retirado. Mas esse um é uma simbologia, não é um. Ele representa um grupo de pessoas, porque nem todos que aceitaram o convite se submeteram à condição. Qual foi a condição? Qual foi a condição que Deus impôs, que o rei impôs? Ué, você não está vestido adequadamente para esse banquete. Então, sai. Então havia uma condição. Então não bastava que eu aceitasse o convite. Era preciso aceitar o convite e me submeter à condição que o rei impunha, que era de eu estar vestido adequadamente. Ora, não é assim em qualquer festa? Quando a gente recebe um convite de uma festa, a gente pergunta logo: qual é o traje? Não é assim? Qual é o traje? É um traje a rigor? É um traje a passeio? É um traje a esporte? Então, eu posso até dizer assim: eu gostaria muito de aceitar esse convite, mas eu não estou afim de me botar uma roupa de gala. A gente às vezes não fala isso? Não. Roupa de gala, faz o favor, não tem mais, tem que alugar. Então, eu não vou a essa festa. Então eu podia até aceitar o convite, mas eu não aceitei a condição. E é uma condição que o rei tinha todo o direito de exigir. Não tinha? Eu sou o dono da festa. Eu posso decidir qual é a roupa que eu quero que as pessoas cheguem para o banquete do meu filho. Então, a condição era se vestir
adequadamente. Todos aceitaram a condição? Não. Quem foi excluído da festa? Quem não estava vestido adequadamente. E quem são os escolhidos, então? Os escolhidos foram aqueles que aceitaram o convite e aceitaram a condição. Fizeram a escolha, porque nada foi imposto. A escolha é sempre nossa. Bom, então agora, interpretando mais profundamente, o primeiro convite, trazendo agora para a época, o primeiro convite foi para o povo hebreu. Porque, por aquilo tudo que eu já falei, era o que tinha uma religião monoteísta, tinha os 10 mandamentos de Moisés, eles estavam mais preparados para realizar o casamento com Jesus do que muitas outras culturas politeístas. Imagina, né? Roma, Grécia, Egito. Então, Deus achou que os hebreus poderiam aceitar esse convite, mas eles não aceitaram. Por quê? Porque eles se fecharam. Eles não aceitaram que houvesse um Deus, um Messias, que fosse para todos. Eles queriam um Messias para eles. Queria um Messias que só servisse ao povo hebreu. Então eles agiram com sectarismo, com separativismo, com dogmas. Então prevaleceu o orgulho racial. Não souberam compartilhar com os demais os ensinamentos, julgando-se um povo especial. Mas o rei volta a insistir com esse mesmo povo. Porque ele disse: a festa estava pronta. Jesus já tinha chegado, mas mesmo assim se recusaram, alegando motivos particulares, compromissos que achavam mais importantes, e aí tiveram que dar desculpas para não aceitar o casamento. Os servos foram maltratados, apanharam, foram mortos, representando os profetas que vieram falar em nome de Deus. E aí o terceiro convite foi um convite estendido a todos. Então, muitos chamados, na realidade não são muitos. Esses muitos são quem? São todos. Todos nós somos chamados para casar com Jesus, para fazer o casamento, para participar da festa de núpcias de Jesus. O chamado é para todos, mas é necessário aceitar a condição. E aquele que não aceitou a condição e se retirou da festa, representa as pessoas que têm mãos e pés atados, ou seja, são pessoas que ainda estão presas à vida material. Nicodemos, que era o mestre dos fariseus, ele, vendo as belezas que Jesus fazia, ele ficou dividido. Ele sabia que Jesus era o Messias. Ele queria muito seguir Jesus. Mas faltou a ele o quê? Coragem. Faltou a ele assumir a sua escolha, porque essa escolha de seguir Jesus, ele precisava abrir mão da sua condição, dos seus bens, do seu poder que ele exercia para os fariseus, da sua família. Então ele ficou dividido. Há uma passagem em que ele está escondido e os discípulos dizem para Jesus: vamos, Jesus, vamos seguir o caminho. E Jesus diz assim: espera,
está faltando um. Conhece aquela piada? Está faltando um. Mas aí os discípulos disseram, não, estão todos aqui. Ele tinha visto Nicodemos escondido, mas ele não seguiu Jesus. Faltou a coragem. Então, quando ele diz essa expressão, pés e mãos atadas, são as pessoas que desencarnam sem ter a noção real da sua situação. Agarrados que se encontram nos bens materiais, é essa expressão que ele diz, pés e mãos atados. Só que quando desencarnam, morrem e pensam que vai mudar, nada muda com a morte. O que nós éramos, a gente continua sendo. E pior, porque a gente vai com o que a gente é e nada do que a gente tem. E a gente pensa que a gente vai, a gente, quando eu digo muitos, achando que vamos levar o que conseguimos conquistar nessa vida. Então o rei finalizou com a frase, muitos chamados, poucos os escolhidos. Então o chamado é um convite de Deus a todos os seus filhos para realizar as núpcias, o casamento com Jesus. Um convite para uma vida com Cristo, seguir seus passos, servindo a Deus e experimentando a felicidade que isso traz à vida. É um chamado de Deus aos nossos corações. E há muitas maneiras diferentes de percebermos isso. Qualquer um que tenha a chance de ouvir o Evangelho, quantas pessoas nós temos hoje aqui? Vamos dizer umas 50? Vocês estão ouvindo o Evangelho. Vocês têm a chance de aceitar o convite para o banquete de Jesus. É uma escolha. Não basta aceitar o convite, é preciso vestir-se adequadamente, porque essa é a condição para casar-se com o filho do rei. A maioria até gostaria de aceitar o convite, mas as condições a gente não aceita, acha que é muito pesado, acha que vai ter que abrir mão dos bens. E assim somos nós. Não aceitamos o chamamento de Deus, vamos procrastinando as lições do Cristo. Vamos esquecendo que tudo é passageiro, que tudo é transitório, que a gente pode desencarnar daqui a um minuto. E o que eu fiz com aqueles bens todos? Com aquele apego todo? Igual ao avarento que passou sua vida angariando recursos financeiros, bens, guardou, trabalhou, juntou um monte de dinheiro, aí uma hora ele disse assim, agora eu vou descansar em paz, porque eu já tenho dinheiro suficiente, que vai me dar uma vida tranquila até a morte, e vou deixar para quem quiser. Só que aí veio o anjo da morte e disse, infeliz, porque daqui a alguns minutos a sua vida vai lhe ser retirada. De que adiantou? Tudo que ele juntou, tudo que ele ganhou estava perdido no meio das traças. Provavelmente assim como ele. Então, vestir a túnica nupcial é entender que a gente tem que obter uma pureza espiritual. E isso é um processo. Isso é interessante. Quando Jesus se referiu àquela vestimenta, àquela túnica nupcial, na realidade ele estava falando do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito, que é preciso passar por várias encarnações para que ele vá se tornando puro, translúcido, brilhante.
Então, quando Deus olha todos os convidados na festa, ele identificou logo que um não estava com um traje adequado, porque a sua vestimenta sutil, o seu perispírito era denso. Não tinha o brilho daqueles que já conseguiram atingir uma evolução espiritual capaz de estar com a sua vestimenta translúcida, tá? Por isso, muitos até aceitam o convite para ir à festa, mas não têm a condição, porque o seu perispírito, a sua evolução espiritual ainda não lhe permite atingir esse momento. E não estar com a veste significa que eu ainda tenho uma impureza espiritual que não me permite fazer este casamento com Jesus. Mas está tudo bem, porque Deus falou: todos terão o mesmo destino, mas cada um no seu tempo, cada um na sua evolução, no seu progresso, pelas escolhas que vai fazendo pelo caminho, tá? Então, essa separação entre convidados e escolhidos não é algo estanque. Hoje eu não aceito convite. Eu estou fazendo aqui, eu não. Mas Deus está fazendo esse convite para vocês. Vamos casar com Jesus? Alguns podem aceitar, outros podem aceitar. Ah, mas a condição, para mim no momento não dá. Quem sabe mais adiante. Outros dizem logo: de jeito nenhum, não vou abrir mão do que eu tenho na vida terrena. Mas uma hora esse tempo chega, tá? Por quê? Quem sabe amanhã eu aceito, porque isso faz parte da lei do progresso. E dessa lei ninguém foge. Como ninguém foge da justiça divina, da pluralidade das existências que vai me permitindo a minha evolução para que um dia eu possa entrar no reino dos céus, olhar Deus face a face, fazer parte de uma pleiade de espíritos puros, perfeitos, com missões de cocriação com o Pai. A festa de núpcias com o filho está sempre disponível para todos. Aqueles que recebem o convite entendem a importância de se vestir adequadamente, mas não o fazem e saem da festa. Porém, podem voltar em outra ocasião, vestidos com a túnica apropriada para o grande banquete. Então ninguém fica abandonado. Você pode ficar para trás, mas abandonado nunca, porque Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Para vestir-se adequadamente, é preciso tirar as vestes inadequadas da vida mortal. Eu tenho que entender que nós não somos aquilo que a gente aparenta na Terra. Nós não somos isso. Isso é uma existência. A vida é uma só. As existências são várias. Hoje eu estou aqui como Joana, filha de Dalva e Alberto, mãe de Juliana, avó de Luca de Petro, professora, palestrante, mas isto não sou eu. Isto é uma personalidade que eu assumo, como em cada existência eu assumo personalidades diferentes. Agora, o que eu sou efetivamente é espírito imortal com uma única individualidade. Isto é o que eu sou. E é isso que Jesus disse para entrar pela porta estreita. Porque pela porta estreita
não passa apetrechos, não passa malas, não passa a filha adorada que eu tenho, não passa a sogra que eu adoro, não passa ninguém, só passo eu. Eu e as minhas virtudes, os meus conhecimentos, os atributos do Espírito. Ok? André Luiz, no livro Nosso Lar, demorou muito para se despir da vestimenta de médico. Então ele aqui foi médico, foi casado e depois ficou 8 anos no umbral, chegou no Nosso Lar, se tratou e aí ele queria ir ver a sua família. Todos nós queremos, é difícil abrir mão, né, dos entes queridos que nós aqui temos. Não é isso que Jesus condena. Jesus condena o apego. E quando ele desceu e quando lá chegou, ele encontrou a sua mulher no seu quarto, na sua cama, com um outro homem. Então, quando a gente é apegado, é o meu livro, o meu caderno, a minha cama, a minha esposa, tudo é meu. Quando ele chegou lá, ele viu que ele não era dono de nada. A casa já não pertencia a ele, a mulher já não pertencia a ele, a cama já não pertencia a ele, e ela estava com outro marido. Muito normal. Ele morreu e ela que foi continuar a vida dela, né? Então não era mais o quarto dele, a cama dele, a esposa dele. Ele não era nem mais médico, não tinha mais influência nenhuma aqui, não tinha mais domínio sobre ninguém. E por isso Jesus disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Espírito. O que nós precisamos abrir mão são das coisas que nos dominam. Nós podemos ter os bens materiais, mas nós temos que ter o controle sobre esses bens. Nós temos que ter a noção de que nós precisamos desses bens para a nossa sobrevivência, para o nosso lazer, para a nossa segurança, nossa e da nossa família, mas eu não posso ser agarrada, arraigada àquilo, sendo dominada por aquilo. Por isso Jesus pergunta numa de suas passagens, chamam Jesus para que ele fosse socorrer alguém, lá um irmão dele, e ele disse: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque para Jesus só existe uma grande família, é a família universal. É a grande família universal em que todos somos irmãos, filhos de um único Pai. Então, na cruz, quando Jesus viu a sua mãe e o seu discípulo amado, João, ele diz para Maria, ele sabia, né, o sacrifício que ele ia passar, e ele diz: Maria, eis aí o teu filho. E para João, eis aí a sua mãe. Então, quem somos realmente? Somos espíritos imortais com uma única vida, com várias experiências terrestres, umas boas, outras não tão boas, em diversas existências, como aprendizagem para a nossa elevação espiritual, para a purificação do nosso espírito, capaz de irradiar luz, que na realidade é o que verdadeiramente somos. Para aceitar essa condição de vestir a túnica, é preciso que a gente avance na nossa consciência, de uma consciência intelectual e moral para uma consciência espiritual, que é essa que Jesus falou: eu sou o caminho da verdade e da vida.
Ninguém chega ao Pai se não for por mim. A gente precisa avançar nesse conceito de uma consciência em que a gente vê todos como irmãos, filhos de um mesmo Pai. É preciso ter um amadurecimento psicológico capaz de entender que nós estamos neste mundo, estamos, e não vamos deixar de estar, vamos viver nele, precisamos das coisas materiais, é na matéria que a gente evolui, mas a gente tem que entender que nós não somos deste mundo. Qual é o mundo que nós somos? O mundo espiritual. O mundo quando a gente desencarna e que o nosso espírito permanece. O corpo fica entregue às traças, às baratas, e o espírito é que vai sendo levado pelo seu corpo espiritual, aquele perispírito que a gente precisa cuidar para que ele irradie luz, para que ele se torne cada vez mais puro, mais translúcido. Então, entender isto é entender que há necessidades da vida material. A gente precisa de comida, de bebida, de estudo, de trabalho, de lazer, de segurança, mas eu não posso me deixar dominar por elas. Pode usufruir dos bens e das relações afetivas, porém eu não posso ter apego, não posso ser possessiva, ciumenta. O filho não é meu, o filho é de Deus. Deus entrega para você cuidar dele, por ele. E se você não cuidar bem, ele vai te cobrar. Mas ele não é seu. Nem ele, nem filho nenhum, e nem nós somos dos nossos pais. Jesus critica os excessos de qualquer natureza, porque onde há muito em alguma parte, é porque em outra há carência. Porque o universo é harmônico, é cosmos. Cosmos vem de beleza, de perfeição. Por isso que as mulheres usam os cosméticos, para ficarem mais belas, né? Buscando a perfeição do seu rosto. Então, se o universo é harmônico, se os vegetais, os animais, se tudo é harmonia e as leis são a ente da ordem da harmonia, se nós temos muito em alguma coisa, é porque há carência em outro. Deus não dá miserabilidade para ninguém. Deus pode dar uma prova de pobreza, mas não de miserabilidade. Viver nas condições subhumanas que muitas pessoas vivem, sem esgoto, sem condições mínimas de habitabilidade, sem um dinheiro que sustente um mínimo para uma cesta básica, isto não é obra de Deus. Isto é obra dos homens. É um homem que desequilibra. Então, para encerrar, vestir a túnica nupcial, ser escolhido, é eu ser uno com o Senhor. É eu escolher fazer o casamento com Jesus. Porque depois que escolhemos ser felizes e enveredamos pelas conquistas espirituais, que depositamos nosso tesouro no coração da alma, onde ele se encontra no centro das nossas atenções, não tem mais como voltar a optar pelos prazeres da vida material, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Colocar Jesus no centro das nossas atenções, no centro dos nossos corações, significa que coisa mais nenhuma conseguirá entrar em nossos corações, certo? A gente faz as escolhas e coloca
Deus e não Mamon no centro dos nossos corações. Lembrando sempre que o Senhor é o nosso pastor e por isso Ele nunca nos faltará. Muito obrigada a todos, muita paz e que a gente possa refletir sobre essa passagem nas nossas vidas, tá? Muito obrigada. Obrigado, então, Joana, pela palestra dessa noite, esclarecimento, as reflexões. Cada um de nós façamos as nossas, né? Sempre um bom proveito para todos. Então, vamos agora entrar no momento do passe. Pedimos aos passistas que se posicionem. Pensando em Jesus, tem que desligar o Natasha.
Graças a Deus. Então vamos orar, meus irmãos, e aí agradecer primeiramente pela nossa irmã, que Deus a ilumine, que ela possa cada vez mais estudar, trazer suas reflexões, esclarecimentos para cada um de nós, que ela possa ser sempre abençoada em outras oportunidades. Que Deus possa abençoar cada um que aqui se encontra, os nossos irmãos desencarnados, os nossos irmãos encarnados, aqueles cujos nomes nós colocamos na nossa caixinha de socorro, que cada um deles possa receber o melhor, o lenitivo, as suas dores, suas aflições, seja do corpo físico, do corpo espiritual, que nós possamos sair daqui com esses esclarecimentos dados, fazer nossas reflexões, fazer nossas análises, para que cada um de nós possamos ser aquele que possa um dia estar com essa túnica, que hoje talvez não tenhamos, mas que tenhamos, para que possamos estar junto com Jesus e nesse casamento com Deus, né? Nós possamos ser abençoados e aprendermos esse caminho, essa verdade e a vida que o Mestre tanto nos ensinou e deixou no seu Evangelho. Então, pedimos também, Senhor, um bom retorno de cada um de nós às nossas casas e que possamos, chegando lá, dividir essa harmonia, essa paz que aqui encontramos com aqueles que nós convivemos dentro do nosso lar e diariamente. Então, deixe conosco a sua paz, a sua harmonia e nos despedimos, Senhor. Fique conosco hoje e sempre. Graças a Deus.